pessoal, nós vamos falar de um outro grupo de direitos e garantias previstos nos incisos do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E aí vejam que, né, ele fala em direitos e garantias. E agora a gente justamente vai falar das garantias judiciais, onde elas se encontram no artigo 5º. E aí vejam, pessoal, por que direitos, por que garantias e não direitos, né? Porque aqui a gente está falando de aspectos mais relacionados à questão processual. Então, para que eu tenha o meu direito assegurado de forma judicial, é preciso que algumas garantias também me sejam asseguradas para que eu possa ter um processo justo, um processo legítimo, um processo legal, né? No sentido de estar de acordo com a legalidade. Então, a gente vai ter algumas garantias judiciais que estão previstas nos incisos do artigo 5º. Então, aqui, pessoal, começando a falar sobre as garantias judiciais, primeiro a gente vai ter o inciso 37, que diz o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que isso significa, pessoal? Que quem tem a competência para decidir, para julgar dentro da nossa estrutura administrativa do Estado brasileiro é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é estruturado de forma permanente, no sentido de assegurar de forma contínua o acesso à justiça. E a nossa Constituição ela proíbe qualquer juízo ou tribunal de exceção, no sentido de que não podem ser criados tribunais, né, a qualquer tempo para julgar casos específicos. Por quê? Porque isso também gera uma insegurança jurídica com relação à vida das pessoas em si. Imagina se alguma pessoa praticasse algum ato que ela ou não era considerado crime, ou se foi criado um tribunal para julgar somente aquela pessoa específica. Então, isso pode configurar, de certa forma, até uma forma de perseguição ou de retirar do Poder Judiciário a decisão de um caso por motivos escusos. Então, para evitar esse tipo de situação, não é possível qualquer juízo ou tribunal de exceção. Até também, pessoal, é algo que assegura, de certa forma, a democracia e não um regime ditatorial, porque é muito comum no regime ditatorial se criarem tribunais de exceção para julgar aquelas pessoas que são contrárias ao regime. Então, vejam a importância de a gente ter essa previsão constitucional e estruturas de caráter permanente a fim de assegurar essas garantias, certo? Para concluir, pessoal, o que eu quero dizer é que para que um juiz ou um tribunal tenha poderes para julgar, esses poderes eles devem estar pré-constituídos.
Isso significa o quê, pessoal? Se eu tenho também uma causa que é trabalhista, qual é o juiz natural? É o juiz da Justiça do Trabalho, porque isso está previsto na lei e ele tem competência para isso e ele vai julgar essa causa de maneira imparcial e competente para tanto, tá? E também eu queria comentar com vocês que os juízos ou tribunais de exceção, eles são chamados também de juízo ad hoc ou tribunal ad hoc, vocês vão encontrar essas expressões. E ad hoc significa para esta finalidade, então são juízos ou tribunais criados com aquela finalidade específica, certo? É muito comum, né, ou é mais comum encontrar esses tribunais de exceção na jurisdição internacional envolvendo conflitos internacionais. Nós temos alguns exemplos de tribunais de exceção, como o Tribunal de Nuremberg, que foi criado pós Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes cometidos durante a guerra pelos nazistas. A gente tem também o Tribunal da ex-Iugoslávia, que é um tribunal criado para julgar os crimes cometidos naquele local. Então, são tribunais de exceção e são bastante criticados também, porque eles geram uma insegurança jurídica, já que no momento em que as práticas foram realizadas não existia aquele tribunal, né? Então não se havia a possibilidade de prever que isso seria levado a um julgamento. Então isso é bastante criticado e depois a gente vai voltar de novo a esse tema. Depois ainda a gente vai ter o inciso 38, e aqui é bem importante, que vai falar sobre a figura do tribunal do júri. E o inciso diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri, e ele vai dizer quais são os direitos, vamos dizer, as garantias asseguradas a essa organização. Então, é reconhecido a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então vejam que aqui na nossa Constituição está estabelecida qual é a competência do Tribunal do Júri, que são sempre crimes dolosos contra a vida. Então os outros tipos de crimes não vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. E é importante também, algo que sempre é questionado em concurso, a assertiva de que existe uma soberania do veredito do júri. E isso sim se concretiza nesse inciso do artigo 5º, ou seja, aquilo que o Tribunal do Júri decidiu, esse tribunal composto por juízes, dos quais fazem parte membros da sociedade, tem soberania. A decisão desse Tribunal do Júri obviamente cabe recurso, vai ser possibilidade aberta a possibilidade de recurso em segunda instância, mas a decisão dele não pode ser revista, por exemplo, por um juiz de primeiro grau, que estaria dentro da mesma instância hierárquica. Então, ele é um tribunal que tem veredito, além da questão da plenitude de defesa e sigilo nas votações, certo? Dessa forma, pessoal, a decisão do Tribunal do Júri, ela é uma decisão que é baseada num juízo de valor realizado pelos jurados durante o julgamento, que vão analisar as argumentações das partes, que vão analisar as provas constantes nos autos e que vão ser apresentadas durante esse Tribunal do Júri, e cabe a eles fazer esse juízo de valor, diferente de um processo que é julgado por um juiz individual, que é ele quem vai valorar a prova, tá? E, como eu falei para vocês, nada impede que haja um recurso de apelação dessa decisão, mas a soberania do veredito é no sentido de que essa instituição do júri que tem a competência para analisar essas provas e fazer esses valores. Depois, no recurso de apelação, inclusive o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso 3, a linha D, ele vai dizer que
a Corte de Justiça, né, o Tribunal de Justiça de Recurso, ele não vai poder promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelos jurados. Ou seja, no recurso de apelação não cabe discutir o juízo de valor, vai se discutir outras questões que podem levar à anulação daquele julgamento, né, por outros motivos, mas não efetivamente a decisão do júri, né, o juízo de valor que esse júri fez e deu o seu veredito, tá bom? Ainda dentro das garantias, a gente tem o inciso 35, que eu já falei para vocês, que se trata do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, já que ele determina o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, já falamos, né? O Poder Judiciário não pode se recusar a julgar uma demanda, e qualquer demanda, qualquer violação de direito, ela tem a possibilidade, ela tem a garantia de poder ser resolvida, qualquer litígio tem a garantia de poder ser solucionado por um poder judiciário constituído, certo? Depois, pessoal, a gente tem o inciso 36, que diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui a gente está falando sobre o princípio da segurança das relações jurídicas, ou seja, a gente precisa ter a certeza, ter a garantia de que uma decisão que já transitou em julgado, ela não possa vir a ser modificada a qualquer momento, porque isso gera uma insegurança jurídica. Imagina alguém foi absolvido da prática de um crime e daqui a pouco, daqui a uns anos, essa decisão ela vai ser revista e é modificada e a pessoa vem a responder. Isso gera uma insegurança jurídica. Claro que a gente sabe que existem alguns critérios que, cumpridos, a gente possa sim rever uma decisão transitada em julgado, mas aqui o principal, a questão central, é se reconhecer que as relações jurídicas elas são seguras e que elas não vão ser modificadas a qualquer momento. Então, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, não podem ser prejudicados, certo? Depois ainda a gente vai ter o inciso 39, que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui a gente tem o princípio da anterioridade da reserva da lei penal, então um princípio bem importante para o direito penal. E essa, se a gente for para entender um pouco isso, pegar como exemplo os atos praticados durante o período nazista na Alemanha, que depois foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Qual era um dos principais argumentos dos alemães e que foi levado ao Tribunal de Nuremberg? Que foi um tribunal que condenou a Alemanha pelas práticas de crimes contra a humanidade. Só que, na época em que os atos foram praticados, não existia uma previsão legal no direito internacional que tratava desses crimes como crimes contra a humanidade ou crimes de genocídio. Não existia essa previsão. Então, como é que tu vai julgar alguém por algo que na época que foi realizado ou praticado não era crime, certo? Depois, turma, a gente tem o inciso 40, que afirma que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, aqui a gente vai ter o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. E aí vejam que, principalmente, essas garantias judiciais, elas vêm no que diz respeito ao direito penal, porque a gente está falando de algo gravíssimo, que é a retirada da liberdade de uma pessoa. Então, especialmente no que diz respeito ao processo penal, essas garantias elas se tornam ainda mais importantes, porque a gente está falando da vida, da liberdade de uma pessoa, certo? Então, aí volta aquela máxima: é melhor condenar um inocente ou inocentar um culpado, né? Então, é melhor um inocente passar a vida inteira na cadeia ou um culpado passar a vida inteira livre.
Então, a partir dessa máxima, a gente pensa muito na questão das garantias penais, tá? Seja anterior, que eu falei para vocês, não há crime sem lei anterior que o defina, e agora sobre a lei penal, que ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, vamos supor que a legislação penal mude e aí seja estabelecida uma pena mais severa para algum crime. Se essa pena ela for mais severa, ela não vai retroagir para pegar aquela pessoa que praticou aquele crime, né, num período anterior e que tinha uma pena menor, que também tem a questão da segurança jurídica, certo? Então ela não vai retroagir para prejudicar. Agora, se for para beneficiar, se há uma mudança na lei penal e a pena ela é diminuída, a previsão de pena ela é diminuída, aí sim ela vai retroagir para beneficiar o réu. É isso que diz o inciso 40 do nosso artigo 5º. E depois, pessoal, a gente tem o inciso 41, que determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, aqui é um inciso bem importante, né? Que traz, na verdade, a questão da possibilidade de punir, né, quem atentar contra os direitos e liberdades fundamentais. Para fechar esse bloco, pessoal, de garantias, e a gente vai continuar estudando mais algumas garantias na próxima aula, nós temos o inciso 41, que determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, vejam que o artigo 5º, ele vai trazer esse rol de direitos e liberdades fundamentais, certo? E o que o inciso 40 ele está determinando é que é dever do Estado criar, né, e editar leis que punam ou que venham a punir quaisquer forma de discriminação ou que atentem contra esses direitos previstos no artigo 5º e seus incisos, certo? Então, ele está atribuindo esse papel ao Estado. Lembrando também, pessoal, que o artigo 5º, ele é considerado uma cláusula pétrea. Isso significa o quê? Que ele não pode ser modificado nem por emenda constitucional. Então, todos esses incisos que a gente vem discutindo e falando são normas de caráter perpétuo, a menos que haja uma nova Constituição, seja feita uma nova Constituinte, os direitos que estão ali, eles são os direitos mais protegidos dentro do nosso ordenamento jurídico, se a gente for pensar, né, assim como algumas outras cláusulas pétreas, mas é importante saber que o legislador deu importância máxima, né, a esses direitos que estão ali previstos no artigo 5º. Então, a gente tem que pensar que esses direitos eles não podem ser modificados e por isso que eles estão ali, assim como a gente falou da questão da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de expressão, do direito de associação, são direitos que não podem ser modificados, certo? E ao contrário, na verdade, é a obrigação do Estado punir caso esses direitos venham a ser violados. E aí, pessoal, sobre essas garantias vistas até agora, vamos dar uma olhadinha em uma questão de concurso para analista jurídico da Defensoria Pública, também da Fundação Carlos Chagas, que traz uma série de afirmativas e pede para identificar qual é a afirmativa, quais são as afirmativas corretas. Então, primeira afirmativa: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tá correto, né? Como eu falei para vocês, é exatamente o que dispõe o inciso 35. Depois, a gente vai ter: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também, a afirmativa é exatamente o que dispõe o inciso 36 da nossa Constituição. E aqui, pessoal, vejam, né, que a banca, ela realmente pergunta o inciso como ele está estabelecido na nossa Constituição.
Então, a importância de conhecer e saber exatamente o que prevê os incisos do artigo 5º. Depois, a outra afirmativa diz o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Também correto, é exatamente o que diz o inciso 36. Então, vejam que é um na sequência do outro todas as garantias judiciais ali previstas. Depois, pessoal, a próxima afirmativa diz o seguinte: a lei penal não retroagirá. Logo, essa afirmativa está incorreta porque a gente acabou de ver que a lei penal, a regra é que ela não retroagirá, mas se for em benefício do réu, aí sim ela pode retroagir. Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, tá? Então, essa afirmativa está incorreta. E por fim, a afirmativa 5 diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades individuais. Novamente, exatamente o que está previsto no inciso 41 do artigo 5º, certo? Então, a resposta é que apenas a afirmativa 4 é a que está incorreta.